A tradução de Bunburyodô talvez não nos indique a sua grandeza ou a sua forma em nível de expansão. Pode ser traduzido como na cultura da guerra, ambos os caminhos. Porém, nós podemos ir além disso. Nós podemos pensar que adestrar o corpo da mesma forma que você adestra uma mente vai te dar outra condição de expansão e principalmente uma capacidade de ver as coisas além das formas. O Haragei, ele está em tudo. E o Bunburyodô é uma expressão do Haragei. Ou seja, se nós levarmos isso para o mundo da espada, da pintura, da caligrafia, ou mesmo da poesia, da música, nós vamos entender que em todos esses setores, o Ki vai estar presente, os elementos, no caso nós falamos em 6 elementos, as energias e as tensões, em todos os âmbitos da relação da pessoa com a arte em si, ela vai expressar diferentes maneiras, diferentes olhares, diferentes formas de sentir, de entender, e principalmente, ela vai conseguir separar os dois mundos, os mundos internos e os mundos externos. Porém, aqui nós falamos no plural, porque do mundo interno, este se divide em muitos, e o mundo externo, este também se divide em muitos. Nós, quando estudamos o Bunburyodô através do Haragei, nós estudamos, por exemplo, 32 tipos de vazios, nós estudamos vários tipos de unidades, as formas, como se aglomeram os traços, as perspectivas e principalmente os olhares sobre algo ou alguém. Quando nós estudamos o Nembogá, uma assinatura que te ajuda a pensar com lucidez, te ajuda a parar, te ajuda a ver as circunstâncias e as possibilidades dentro desta mesma circunstância, você entende a profundidade de uma poesia, de uma pintura, de uma música, ou mesmo de um movimento relacionado à arte marcial, seja ela qual for. Você consegue entender o momento da contração do Hara, a respiração, e quais são os propósitos daquela pessoa dentro da medida que ele quer utilizar. Eu acho que o Bunburyodô, talvez o pincel e a espada, muito além de terem o mesmo valor, eles passam a ter um significado diferente dentro dos mundos grosseiro e sutil. Tudo o que ocorre no mundo grosseiro manifesta no mundo sutil e tudo que ocorre no mundo sutil manifesta no mundo grosseiro. Essa condição de aglutinar, aglomerar, dissolver, expandir, contrair, entender os mecanismos do yin, do yang, do positivo e do negativo, entender os tipos de contração relacionada aos tantos tipos de respiração, nos leva a um estado de compreensão muito além do entendimento. Entender algo é quando nós vemos sobre uma perspectiva. A compreensão é ver este mesmo algo sobre muitas perspectivas. O Bunburyodô te leva à compreensão. A prática te leva ao entendimento e quando então estamos preparados, chegamos à compreensão. A compreensão também tem a ver com você deixar de existir naquele momento. Você deixar de ser, dissolver o seu eu para que você possa entender aquilo que surgiu a partir do vazio. Por isso também aprender a admirar o feio ou o que você considera feio é uma arte dentro da dissolução das suas crenças, do seu dualismo, do pensamento dual, quero, não quero, bonito, feio, e você passa então a se harmonizar. Você passa então a entender e você passa a estar além das formas daquele momento, simplesmente entendendo que foi o que surgiu, foi o que se manifestou naquele momento. Um primeiro olhar sobre um Bunburyodô seria isso. Você ser capaz de adestrar a si mesmo dentro de duas proporções, a mente e o corpo. Logo, esses dois vão aceder a uma consciência. Nós temos vários tipos de consciência, vários tipos de mente, vários tipos de elementos atuando dentro dessa mesma mente e dessa mesma consciência. Então, quando nós vemos um movimento de espada, um movimento de caligrafia, ou mesmo de uma pintura,
entender o que existe por trás desta arte, entender o que existe por trás daquela obra, nos leva a estar além das aparências, além das formas. E assim, você começa a ter um princípio de uma espiritualidade dentro daquilo que você está fazendo ou realizando. Comece a sua prática não estabelecendo nenhum olhar crítico sobre algo ou alguém. Apenas observe. Tenha o seu distanciamento e o seu olhar. Talvez nós não estejamos à altura para entender aquela obra, ou talvez nós não estejamos preparados para entender o que aquela pessoa está tentando nos transmitir. O Bunburyodô, ele vai começar a te preparar para estar além das mesmices cotidianas, para estar além das competições, para estar além do eu e do outro. Tudo começa e termina em nós. Os seus pensamentos, os seus devaneios, as suas confusões. O mundo não está feito do lado de fora. Pense que cada opinião que você tem, ela revela muito do que você leva dentro. Se as nossas opiniões estão formadas daquilo que vem das nossas experiências pessoais, uma crítica pode ser uma confissão. Ela pode demonstrar exatamente o que você leva dentro. E a ideia do Bunburyodô é limpar tudo isso. É ver na dúvida uma condição de múltiplas eleições, não uma estagnação. É ver no questionamento uma necessidade de crescimento. Questionar não significa denegrir, não significa colocar o outro em uma posição de incomodidade. Muito pelo contrário. É tentar estabelecer uma visão muito além daquilo que está aparente. Quando eu vou num museu, por exemplo, e eu vejo um quadro com mais de 1000 anos, como foi no Museu do Prado, de Madrid, quem não teve oportunidade, eu sugiro que visite. Vocês verão obras centenárias. Você pode imaginar o que pensou aquele pintor naquele momento. Você pode desfrutar de cada pincelada, você pode desfrutar daquele momento dentro do universo que você está criando para você mesmo. A mesma coisa ocorre quando nós estamos realizando alguma prática, seja ela qual for. Quando você está meditando, quando você está cozinhando, quando você está lavando os pratos, tudo isso é um processo. E esse processo ele tem etapas. Ele tem a construção, a destruição, ele tem o processo do reagrupamento das suas ideias, da autoobservação, da reavaliação. Tudo isso é parte do Bunburyodô. E tudo isso é parte do Haragei. Eu, quando componho as minhas músicas, eu procuro entender cada momento. Eu procuro entender o elemento que encaixa naquele momento. A intensidade do fogo, a maleabilidade da água, a condição da mudança do elemento ar, a estabilidade do elemento terra, a totalidade do corpo no elemento madeira, ou simplesmente a espiritualidade no elemento metal. Tudo isso flui dentro de uma condição única que é sua. Por isso a sua história pessoal é tão sua que ninguém pode manipular. A sua prática ela é sua. Você pode seguir padrões, você pode seguir modelos, mas você é você. A sua prática ela tem que ser sua. Você tem que se redescobrir dentro daquilo que você se propõe. Eu entendo o Bunburyodô desta maneira.